Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, crescendo em um relacionamento com Deus. Tema número 7, a oração na prática. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. A oração na prática. Verso para memorizar na lição de sábado. Confie nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Salmos capítulo 62, verso 8. Como é a sua vida de oração? Você ora diariamente ou apenas em momentos de dificuldade? Com quanto fervor? Com quanta expectativa? Suas orações se limitam a pedidos ou nelas também há louvor a Deus? Você ora pela manhã, antes das refeições ao longo do dia? Talvez você já tenha participado de um grupo de oração ou até de uma vigília de oração. Você já experimentou por meio da oração o poder e a presença de Deus que transformam tudo em sua vida? A oração é a ligação constante entre nós. Jesus, a videira. Se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira não temos forças. Ellen Goldwhite, primeiros escritos na página 87. Esta é a bênção de perseverar na oração. Deus nos ouve e sempre responde, em seu tempo e de modo perfeito, ainda que nem sempre da maneira que esperamos. Nesta semana vamos estudar a respeito de homens e mulheres da oração na Bíblia, considerar maneiras práticas de fortalecer a oração em nossa vida diária. Lição de domingo: Elias, orando em meio à crise. Elias foi fiel a Deus em tempos difíceis. Quando o rei Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Os momentos mais marcantes da vida do profeta ocorreram no confronto do Monte de Carmelo, 1 Reis capítulo 18. No auge dessa história extraordinária, Acabe e seu reino viram com os próprios olhos a verdade de que Deus responde à oração. Foi um momento inesquecível na história de Israel. E é por isso que a súbita mudança dos acontecimentos na sequência do relato nos toma de surpresa. Vamos ler a primeira pergunta, 1 Reis capítulo 19, versos 1-18, observando especialmente as orações de Elias e a maneira como Deus interagiu com ele. O que provocou o desânimo de Elias? Em que a resposta de Deus foi diferente do que aconteceu no Monte Carmelo? Ao longo de um único dia, embora Deus tenha respondido às orações de Elias, o estádio emocional, mental e físico do profeta mudou rapidamente. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus, ele permitiu que um momento de exaltação, o medo da morte abafasse sua fé. O mais impressionante é que, ainda que Elias tenha concedido ao desânimo e a desesperança, Deus se dirigiu ao seu servo como ternura e cuidado, fornecendo alimento e água. 1 Reis, capítulo 19, versos 5 e 6, de tal modo que pode caminhar durante 40 dias e 40 noites. 1 Reis 19, verso 8, e quando Deus finalmente se revelou, foi de maneira muito diferente da anterior. Às vezes em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa e inconfundível. Isso fortalece a fé e sentimos que Deus está perto de nós. Em outras ocasiões,
Vacilamos e cedemos à tentação, achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos recebê-las, sem perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos e sábios que os nossos. Isaías capítulo 55, verso 8 e 9. Assim como há muitas coisas da criação que não compreendemos, não deve nos surpreender que muitas ações de Deus também estejam além do nosso entendimento. Pergunta no rodapé. Deus, nosso Pai bondoso, sabe exatamente do que precisamos. Como podemos nos aquietar, confiar no Senhor e manter os olhos fixos nele em todas as circunstâncias? Devemos confiar e ter fé. Sem precedências, povo de Deus. Confiar e ter fé. Acreditar que vai dar certo. Lição de segunda-feira. Quando as orações parecem não ser respondidas. Pergunta número 2. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo, quem sabe há anos, e pareça que Deus não ouve suas preces. A Bíblia nos diz, peçam e lhes será dado, Mateus capítulo 7, verso 7. E também, se pedirmos alguma coisa quando segundo a sua vontade, eles nos ouve. 1 João capítulo 5, verso 14. Como você compreende essas promessas? Ana é um exemplo de mulher consagrada que orou por uma questão bastante específica. 1 Samuel capítulo 1, versos 10 a 17. A princípio, parecia que Deus não responderia, mas ela perseverou, e Deus atendeu em seu tempo perfeito e em segundo a sua vontade. Às vezes, a espera aprofunda nossa caminhada com Deus, pois aprendemos a confiar mais nele. O Salmo 62, verso 8 diz, confie nele em todo o tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio, confiamos que ele realmente sabe o que é melhor. Mesmo quando não temos uma resposta imediata, cremos que no tempo e do modo perfeitos ele responderá? Sim, com certeza. Tempo dele. Às vezes as orações não são respondidas com rapidez que desejamos ou da maneira que esperamos. Que orientações a Bíblia nos dá sobre isso? Aí vem as questões. Busque a vontade de Deus, não a sua. Mateus capítulo 6, verso 10. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. Considere suas motivações. Provérbios capítulo 16, verso 2. Tiago capítulo 4, verso 3. Pergunte se há um pecado acariciado. Salmos capítulo 66, verso 18. 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Provérbios capítulo 15, verso 29. Permaneça em Deus e em sua palavra. João capítulo 15, verso 7. Ore com fé. Hebreus capítulo 11, verso 6. Tiago capítulo 1, verso 6. Marcos capítulo 11, verso 24. Mateus capítulo 21, verso 22. Examine se o seu coração está humilde e orgulhoso. Tiago capítulo 4, verso 6. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Persevere. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 17 e 18. Perdoe os outros. Marcos capítulo 11, versos 25 e 26. Lembre-se de Deus. Vê o quadro completo e sabe o que é melhor. Romanos capítulo 8, verso 28, Efésios capítulo 3, verso 20, Jeremias capítulo 29, versos 11 a 13. Às vezes sua resposta, como ele disse a Paulo, a minha graça é suficiente para você. Segunda Coríntios capítulo 12, verso 9. Um infrator determinante na forma como reagimos que parecem ser orações não respondidas é a nossa imagem de Deus. Se o enxergarmos como distante e desinteressado, o nosso relacionamento enfraquece. Nesses momentos, busque na Bíblia evidências do seu amor e cuidado por você, e ore para que sua visão distorcida sobre ele se torne mais clara. Lição de terça-feira. Jesus ensina a orar. Na época de Jesus eram muito valorizadas orações longas, cuidadosamente elaboradas, como uma encenação com palavras rebuscas e muitas vezes decoradas. Jesus criticou essas orações apontando como exibição da falsa piedade. Mateus capítulo 6, versos 5 a 8.
Os discípulos viam Jesus orar e sabiam que a oração era parte essencial de sua vida. Lucas capítulo 5, verso 16, verso 6, capítulo 6, verso 12, capítulo 9, verso 18, capítulo 22, verso 41 e capítulo 24, verso 30. Marcos capítulo 1, versos 35, capítulo 6, verso 46. Ao observá-lo, percebem um contraste com os líderes religiosos e entenderem que havia muito mais na oração do que haviam considerado. Então pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Jesus mostrou aos seus discípulos e a nós que podemos orar com simplicidade, na linguagem do dia a dia. Ele ensinou que a oração deve ser sincera e brotar do coração. Observe elementos da oração ensinada por Jesus, Lucas capítulo 11, versos 2 a 4 e Mateus capítulo 6, versos 5 a 15. Pai que estás nos céus, reconhecimento do relacionamento pessoal com o Pai de todos nós. Santificado seja o teu nome. Reverência a respeito diante da santidade de Deus. Venha o teu reino. Anseio pela vitória de Cristo e pela habitação do Espírito Santo, até que isso aconteça. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entrega a oração para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, confiando que Ele sabe o que é melhor, em vez de apenas pedir o que queremos. O pão nosso de cada dia nos dar hoje, pedido pelo sustento necessário tanto físico, alimento e água, quanto espiritual, Jesus e a sua palavra viva. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Arrependimento, busca de perdão e disposição de perdoar como Deus nos perdoa. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Súplica por proteção e abrigo contra o mal neste mundo. Salmos capítulo 91. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Admissão de tudo que somos, temos e fazemos pertence a Deus. Glória e louvor somente a Ele. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11. Oração no rodapé. Pergunta no rodapé, né? Por que não orar mais e buscar a Deus e a cada manhã falando com aquele que o ama mais do que qualquer outro? Porque é o nosso Pai. Adoração somente a Ele. Devemos buscar somente a Ele. O que está impedindo você de fazer o que sabe que deve fazer? Orar sempre. Andar retamente. Ore agora como Jesus nos convida. Lição de quarta-feira: louvor, confissão, pedidos e ação de graças. Assim como Jesus nos ensinou a orar em Mateus capítulo 6, versos 5 a 15, podemos seguir esse modelo simples. Quando nos achegamos a Deus, a nós em família ou como igreja, lembrando que a oração é conversar com Deus como um amigo. Muitas vezes, porém, nossas orações se reduzem a pedidos, quando Jesus nos ensinou a orar por muito mais. Pergunta número 3. Leia a oração de Daniel, capítulo 9, versos 4 a 19, e identifique as diferentes partes dessa oração. Pense em como incluir elementos a seguir em suas orações. Louvor. Louvor é adoração expressa por quem Deus é com Ele, e como Ele é. Leia Salmo 100. Um belíssimo cântico de louvor a Deus. Considere os muitos nomes do Senhor e a grandeza do seu caráter. Louve por seu Redentor, Salvador, Consolador, Médico, Bom Pastor, Alfa e Ômega e Rocha, entre tantos outros. Confissão e perdão. Quando falamos com Deus e permanecemos nele, naturalmente renunciamos os que nos prende ou nos separa do Senhor. Quanto mais perto dele, mais percebemos nossa indignidade e pecaminosidade. Isso nos leva a suplicar que ele remova nossos pecados e molde nosso caráter segundo a sua semelhança, e que desejamos ser perdoados. Precisamos estar prontos a perdoar. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago capítulo 5, verso 16. Pedidos.
Quais desafios você enfrenta? Na família, entre amigos, na saúde, nas finanças, no trabalho ou nos estatutos? Onde especificamente você precisa que a mão de Deus os conduza? Quem precisa do seu apoio com que você pode oferecê-lo da melhor forma? Ore por esses casos e essas pessoas, pedindo que seja feita a vontade de Deus. Ação de graças. Leia Filipenses capítulo 4, verso 6. E reflita sobre as bênçãos que você tem recebido. Talvez tenha uma mente grandes bênçãos, mas e quanto às pequenas bênçãos que costumamos esquecer? Recebemos continuamente as misericórdias de Deus e, no entanto, tão pouco lhe agradecemos, tão pouco, e louvamos pelo que ele tem feito por nós. Pergunta no rodapé: por quais bênçãos você precisa louvar a Deus? Por todas. Todas as situações que você concluir, ajudar, orem a Deus e agradeça. O que precisa você confessar-lhe? Pecado. Perdão. O que você precisa pedir-lhe? O que você quer pedir? Pelo que gostaria de agradecer-lhe? Agradecer pelas coisas que acontecem. E por que não fazer isso agora? Exatamente. Aconteceu uma coisa na sua vida? Ajoelha-se no chão e pede louvor a Deus. Dê louvor a Deus, né? Não pedir. Dê louvor a Deus. E agradeça. Lição de quinta-feira. Outras perguntas sobre a oração. Por que orar se Deus já sabe? Se Deus conhece tudo, por que orar? Ellen White explica: não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Caminho a Cristo, página 59. Deus conhece os nossos anseios e necessidades de ler as intenções do coração. Ainda assim, orar faz bem a nós mesmos. Interrompe a correria cotidiana, leva-nos a reconhecer que Deus é soberano e nos colocar aos seus pés. Além disso, quando convidamos a agir, caminhos se abrem para a sua atuação. O Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos orar como convém. Romanos capítulo 8, versos 26 e 27. Por que orar quando tudo vai bem? Autossuficiência e orgulho podem ser grandes barreiras a uma vida de oração robusta. Se percebemos o quanto recebemos de Deus, nós buscaremos muito mais. Se anjos perfeitos o adoram, por que nós, pecadores, precisamos de menos? O que Mateus 5, 6 e Isaías 44, 3 dizem sobre isso? Qual é o papel da fé da oração? Leia Hebreus capítulo 11, verso 6 e considere essas palavras. A oração e a fé são aliadas íntimas e precisam ser consideradas juntas. Na oração da fé há uma ciência divina. É uma ciência que todo aquele que deseja tomar o trabalho um sucesso deve compreender. Cristo diz: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Marcos capítulo 11, verso 24. Ele deixa claro que o nosso pedido deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir coisas que ele prometeu, o que recebemos deve ser usado para fazer a vontade dele. Satisfeitas as condições, a promessa é certa. Não precisamos esperar por qualquer essência exterior da benção. Ellen White no livro Educação, páginas 183 e 184. Com quem devo orar? Devemos orar principalmente em particular a sós com Deus, pois a oração e estudo da Bíblia são a força vital da nossa relação com o Pai. Mateus capítulo 6, verso 6. Devemos orar em família ou em pequenos grupos. Atos capítulo 12, verso 12. Pois onde sois ou três se reúnem, Deus está ali. Marcos capítulo 18, verso 20. E devemos orar com a igreja. Tiago capítulo 5, versos 13 a 16. As três formas são importantes. Como devo ouvir? A oração é mais do que falar com Deus. Também precisamos permitir que Ele faça a poda dos nossos ramos e nos dirija. A forma mais evidente e segura de ouvi-lo é unir oração ao estudo da Bíblia. No momento devocional,
Evite esvaziar a mente ou ouvir apenas seus próprios pensamentos em vez de buscar nas Escrituras a voz de Deus. Pergunta no rodapé. Entre os pontos acima, qual é o mais desafiador para você? Todos estão corretos. E eu não tenho problema. É de orar e buscar a Deus. Estudo adicional na lição de sexta-feira. Se pensarmos e falarmos mais de Jesus e menos de nós mesmos, teremos muito mais da sua presença conosco. Ellen Goldwhite, no livro Caminho a Cristo, página 65. Se dermos lugar às nossas dúvidas e medos ou tentarmos resolver tudo aquilo que não vemos claramente antes de ter fé, as perplexidades apenas aumentarão e se aprofundarão. Mas se nos voltarmos para Deus tal como somos, convencidos de nosso desamparo e dependência, se com humildade e confiante fé levamos nossas necessidades àquele cujo conhecimento é infinito, de que tudo vê em sua criação e tudo governa por sua vontade e palavra, então ele atenderá ao nosso clamor e fará com que a sua luz brilhe em nosso coração. Caminho a Cristo, página 61. Nas asas do louvor, o coração elevar-se para mais perto do céu. Deus é adorado com cânticos e música nas cortes celestiais. Ao expressarmos nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto das hostes celestiais. Chegamos, pois, com reverente alegria perante ao nosso Criador, com ações de graças e som de música. Isaías capítulo 51, verso 3. Caminho a Cristo, página 66. Então, irmãos e irmãs em Cristo, vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!